The Last of Us. Uma primeira temporada que estourou a bolha gamer e foi parar na TV de todo mundo que nem conhece o jogo. Essa primeira temporada trouxe emoção, drama, humor, tudo na medida certa e com fidelidade ao jogo. O que fez com que atingisse 89% de aprovação no Rotten Tomatoes. Já a segunda temporada, que não foi tão positiva dessa forma, não conseguiu uma pontuação tão alta e a gente vai falar disso agora após a vinheta. A primeira temporada chegou em 2023 e foi um estouro. Fiel ao jogo, bem produzido e com atuações impecáveis de Pedro Pascal e Bella Ramsey. A anestesia ainda tá passando. Eu tava com os vagalumes, aí... Que anestesia? Fizeram uns exames em você. Teve cena pra chorar, cena pra sorrir, cena pra gritar de medo quando a gente via um daqueles instaladores saindo correndo com aquela maquiagem que era impecável. Inclusive, houveram uma das melhores adaptações em que não havia no jogo e trouxeram uma história, a do Bill e Frank. A galera gamer ficou feliz, trouxe fidelidade ao jogo, o que fez gostar ainda mais da história, esperando uma ótima segunda temporada que não atingiu toda a expectativa. Mas será que a série que não entregou ou a gente que estava com expectativa muito alta do que veria nessa segunda temporada? Depois de uma temporada que conquistou todo mundo, chegou uma nova cheia de olhares e palpites antes mesmo de seu lançamento. Tinha fã ansioso, fã desconfiado e fã que estava pronto para brigar antes mesmo do primeiro episódio. Talvez seja por causa da escolha da Abby, em que ela não tinha braços torraneados igual uma Gina Carano da vida? Ou será que é porque eles esperavam que fosse de uma forma diferente do que já estava sendo retratado na primeira temporada? Os produtores prometeram que seguiriam essa segunda temporada da forma que é o jogo 2, só que a gente sabe que não foi muito o que aconteceu. Houveram algumas definições que foram diferentes do que foi o jogo, e com isso fez com que o processo fosse muito lento e moroso para todo mundo. A definição de fazer com que a Ellie no primeiro episódio já falasse que já estava acertada com Joel, será que realmente foi a melhor saída? A cena com que os dois conversam no final do jogo, mostrando o que aconteceu na noite de Ano Novo, tem um peso muito grande para a história. Eu não tô tentando... Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Será que isso já foi o início de um erro no próprio primeiro episódio, nos primeiros 10 minutos da série? Ou será que foi uma pequena decisão que eles tiveram que acarretou num hate desde o primeiro episódio? Já dava pra sentir que ia ferver e não deu outra. Muitos dos hates que vieram, infelizmente vieram até para a própria Bella Ramsey, que não tem nada a ver com a história. Ok, ela fez o papel, ok, mas ela não precisa ser atacada por causa disso. Então a gente precisa aprender a separar o que é atriz do que é o personagem. O personagem, ela fez o personagem da forma com que o próprio diretor passou para ela, o que o próprio script passou para ela, que é a forma que ela deveria fazer. E não é porque ela era uma Ellie diferente que ela deve ser atacada, por isso fica o ponto, mas, obviamente, que a decisão criativa de fazer com que a Ellie não fosse tão badass igual ela é no jogo não foi a melhor das opções. Ainda falando de decisão criativa, o fato de terem colocado a Ellie como uma acompanhante da Dina nos primeiros episódios não foi das melhores das opções. Na verdade, foi uma péssima decisão. Porque se a gente vê no jogo, a Ellie já estava com sangue no olho quando saiu de Jackson. Ela foi com o intuito de matar a Abby. Ela saiu de Jackson com a Dina, precisando que a Dina lembrasse o motivo que ela foi, que era matar. Não tinha necessidade de, fez um aprofundamento muito grande com a Dina, falando da história, o background dela, em que a mãe dela morreu, a irmã dela morreu. Beleza, mas
talvez a Ellie, estando mais à frente disso, ia trazer uma emoção muito maior e uma fidelidade muito maior também. Outra definição ruim foi não aprofundar um pouco mais na Abby. Na terceira temporada, na próxima temporada, a Abby que vai ser a personagem principal. Nós vamos acompanhar a jornada dela. E a gente vê isso mesclado no jogo. Mas será que daqui a um ano e meio, a gente vai ter com o mesmo sentimento que nós temos agora? Será que nós vamos lembrar do que foi feito de negativo da Ellie para chegar até a Abby? Porque a gente pode só lembrar que o Joel morreu. Quem jogou o jogo sabe que isso vai acontecer, sabe, e tem talvez um pouco de empatia pela Abby. Só que quem não viu vai lembrar somente do Pedro Pascal morrendo com um taco de golfe quebrado no meio. Talvez não foi a melhor decisão não seguir com as duas no caminho junto. Se seguisse no caminho junto, a gente conseguiria ter uma boa ideia da Abby e na terceira temporada fazer a junção das duas, com a morte do Jesse, com, assim, por aí vai, o filho da Dina, e também a cena final da Batalha das Duas na água. O que eu não sei se vai ser a decisão final do diretor, do escritor dessa série. Porque muito do que se faz é alterar o final de uma série quando é baseada em algo, para tentar fazer com que os fãs não esperem o final. Talvez seja uma boa decisão, mas no jogo isso mostra muito da personagem Ellie, mostra muito das decisões da vida dela e que no final ela viu que o que a Abby fez é o que ela faria e também o que era justo. O Joel matou o pai dela. O Joel matou toda a família, digamos assim, dela, porque era ela, o pai e o exército dos vagalumes. Eles eram uma família. Da mesma forma que Jackson é uma família. Se atacam Jackson, todos sentem igual. Então a Abby perdeu muito mais do que a Ellie. A Ellie ainda tinha algo, ela abriu mão para ir atrás, o que fez com que, no final, ela perdesse o dedo, tentasse tocar violão, desse ruim e ficasse sem a Dina. Para quem conhece o jogo, tá, beleza, vai saber da história, vai lembrar, mas quem não conhece? A pessoa vai sorrir para se enturmar. Não vai entender, mas vai estar ali tentando acompanhar a série porque já assistiu a primeira e segunda temporada, tá pensando, vou terminar de assistir também, por que não? Mas pode também fazer com que perca muito dos telespectadores que estavam muito empolgados e ansiosos. E essa segunda temporada quebra um pouco de expectativa e quebra um pouco de vontade de ver. Então é isso, uma segunda temporada que tentou ser diferente, mas nem sempre o diferente agrada. Mesmo com nota baixa, é uma série que trouxe momentos tensos, momentos em que a série provoca, cutuca o telespectador e deixa um pouco sem ar. Bom, é isso, a terceira temporada vem aí em uma zona cinza, sem a gente poder saber o que espera muito dela, mas me diz, o que você espera dela? Comenta aí, curte, compartilha, marca o sininho e até mais!